E se existisse um único conceito que fosse, assim, a chave para a sobrevivência profissional de qualquer pessoa? É uma ideia, no mínimo, provocadora. E o mais interessante é que isso não vale só para quem investe, não. Essa provocação serve para advogados, engenheiros, donos de mercearia, para basicamente qualquer profissional. Pois é, hoje a gente vai fundo nisso. A ideia é justamente desafiar essa noção de que o progresso é sempre uma linha reta, sabe? Porque no fim das contas, entender como os ciclos funcionam, isso pode ser a grande diferença entre prosperar ou simplesmente se tornar obsoleto. Ok, vamos direto ao ponto. O que se propõe aqui é uma espécie de libertação de uma dependência constante. Sabe, chega de precisar que alguém apareça e diga, olha, o jogo mudou. A meta é que cada um consiga ler os sinais por conta própria, seja qual for a sua área. Sem esse tipo de entendimento, a gente fica sempre refém, esperando alguém avisar que, olha, aquilo que funcionava antes já não funciona mais. E para a gente conseguir desembrulhar essa ideia, vamos usar um exemplo que todo mundo viveu na pele. A maneira como a gente assiste a filmes hoje em dia. É um estudo de caso perfeito para entender por que essa palavra evolução pode ser uma verdadeira cilada. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo. Primeiro, a gente tinha aquele ritual da locadora, um modelo bem claro e lucrativo, pagava-se para ver o filme. Aí veio a internet, com os torrents, e o pêndulo foi para o extremo oposto, tudo de graça. Parecia um caminho sem volta, uma evolução, né? Só que aí a Netflix apareceu, oferecendo conveniência e fez todo mundo voltar a pagar. Mas o pêndulo não parou por aí. Veio a fragmentação, com Disney Plus, HBO Max e tantos outros, e tudo ficou inconveniente de novo. E qual o resultado? A pirataria volta a crescer, simplesmente porque se tornou a opção mais cômoda hoje. Então, o ponto crucial é este. Não foi uma evolução linear, tipo subir os degraus de uma escada. Foi um movimento de pêndulo, que fica oscilando entre dois extremos, pago e grátis, centralizado e fragmentado. E o perigo de chamar isso de evolução é que nos dá uma falsa sensação de que chegamos a um ponto final. Faz a gente acreditar que o jeito que as coisas são agora é permanente, quando na verdade é só a posição atual do pêndulo. Se isso já fica tão claro num exemplo do nosso dia a dia, imagina o impacto disso em carreiras inteiras. Vamos dar uma olhada no custo que existe em não perceber essa oscilação em outras profissões. Aqui entra um conceito muito importante, o do obsoleto funcional. Não é que o profissional esqueceu o que sabe, de jeito nenhum. É que a forma como o mundo funciona mudou ao redor dele, e ele não acompanhou. Pensa num advogado excelente com décadas de experiência, mas que não se adaptou ao processo eletrônico. A cabeça dele ainda está no papel, ele precisa imprimir tudo. O conhecimento da lei continua lá, intacto. Mas, na prática, o que acontece? Ele perde prazos porque não vê a notificação online, os custos para o cliente dele são mais altos, ele acaba sendo muito mais lento que um concorrente que acabou de sair da faculdade, mas que já domina o digital. O pêndulo, no mundo do direito, se moveu. E ele ficou lá atrás, parado no ciclo anterior. A lição aqui é bem clara. A competência de um profissional hoje em dia não é mais só um diploma na parede. É, na verdade, a habilidade de perceber quando as ferramentas, os processos e as expectativas do cliente estão mudando. É saber ler o ambiente. E isso nos traz direto para o mercado financeiro. Se o custo de não se adaptar já é alto nessas outras profissões, imagine num ambiente onde as coisas mudam em minutos, não em anos. Aqui, o princípio é exatamente o mesmo, só que numa velocidade alucinante. Vamos imaginar o Ibovespa batendo 110 mil pontos em janeiro. Agora, imagine o Ibovespa nos mesmos 110 mil pontos, só que em julho. A pergunta parece boba, mas a resposta não é nem um pouco óbvia. O número é o mesmo. Mas será que o mercado é o mesmo? A resposta é um sonoro não. E aqui a coisa fica muito clara. Aquele número é só uma foto do momento. O mercado de janeiro podia ser aquele mercado calmo, sabe? Andando de lado, sem grandes emoções. Já o de julho, para chegar no mesmo lugar, pode ter sido uma montanha-russa. Despencou, subiu com tudo, uma volatilidade gigantesca. O ponto de chegada é o mesmo, mas a viagem foi completamente diferente. A personalidade do mercado mudou, e isso simplesmente destrói a ideia de que existe uma fórmula mágica que funciona sempre. Ok, então, se nenhuma estratégia dura para sempre, qual é a saída? Bom, a resposta não é intuição nem sorte. A proposta não é tentar adivinhar o futuro, mas sim diagnosticar o presente com o máximo de precisão. A chave é aprender a medir as características do ciclo em que a gente está agora. Isso é mais simples do que parece. Podemos medir, por exemplo, a volatilidade. Num ciclo, o mercado pode andar em média 1.000 pontos por dia. Em outro, 3.000.
Uma estratégia de alvos curtos que funciona no primeiro cenário é simplesmente aniquilada no segundo. É trocar o achismo pela métrica. A analogia perfeita é a de dirigir um carro. Numa estrada livre, pista aberta, a gente engata a quinta marcha. Agora, num trânsito pesado, usar a mesma estratégia vai causar um acidente. É preciso reduzir a marcha, ficar de olho no freio, o carro é o mesmo, mas o ciclo do trânsito mudou. Quem está dirigindo precisa se adaptar, ou vai bater. Simples assim. Veja bem, não é que o operador ficou pior ou que o mercado ficou ruim. É que as regras do jogo, as características daquele ciclo mudaram temporariamente. O profissional que sobrevive é aquele que mede essa mudança e ajusta a marcha do carro. No final das contas, a grande lição que fica é que a verdadeira habilidade, seja no mercado, na advocacia ou no streaming, não é achar uma fórmula mágica que funciona para sempre. Até porque essa fórmula simplesmente não existe. A habilidade de ouro é desenvolver a capacidade de ler o ambiente. É uma mudança total de mentalidade. Parar de procurar certezas e começar a gerenciar incertezas através da observação, da medição. Entender que a gente não está numa escada, e sim num pêndulo. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta final, para cada um pensar. Quais são os sinais vitais do nosso próprio mercado de atuação? A tecnologia que a concorrência está usando? O tipo de reclamação que os clientes estão fazendo? E talvez a pergunta mais importante de todas: será que estamos prestando atenção nesses sinais? Ou vamos esperar acontecer ao nosso próprio desaparecimento das locadoras para só então perceber que o pêndulo se moveu e deixou muita gente para trás?